Olá, investidores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, mas sabe quem está melhor? O Paraguai. Isso mesmo. O Paraguai atualmente é o país mais visado para investimentos na América Latina. Várias empresas brasileiras estão migrando para o Paraguai. Países como Taiwan, Estados Unidos e Japão fazem investimentos no Paraguai. Estão prontos para mais uma imersão de notícias aqui do Riqueza em Áudio? Em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal para receber todas as notícias e novos vídeos, shorts e posts que a gente vem a complementar aqui. Também quero anunciar que todas as terças e quintas faremos live aqui no YouTube e seguiremos com o projeto dos episódios em office, como eu estou fazendo aqui, e em breve também iremos novamente para estúdio lá em Canoas para entrevistar mais convidados. Vamos anunciar nossos patrocinadores. Seguimos com a Cripto Seguro, o especialista Lucas Michel. Aprenda a operar com quem vive no mercado. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar o site para você adquirir os cursos e entrar em contato com o Lucas. Também temos a ADM Financial Planning, para você que ainda não investe, mas que pretende investir. A ADM Financial Planning é o melhor caminho. Então vamos lá, vamos falar sobre o Paraguai. Paraguai é o destino. A gente se pergunta o que está acontecendo com os países da América Latina. É a questão política? É só econômica? O que está ocorrendo? Então, basicamente, vamos ao Paraguai. Existe uma lei no Paraguai que é chamada Lei Máquila, que é essa lei que está atraindo grandes investidores, grandes empresas de todo o mundo para aquele país. E já levaram nada mais, nada menos do que 200 empresas aqui do Brasil. Então a Lei Máquila, ela é uma lei de 1997, que é um regime especial de incentivo fiscal que permite que as empresas estrangeiras, especialmente as brasileiras, se instalem fábricas no Paraguai para produzir bens ou serviços. Então, podendo importar matéria-prima e maquinário com suspensão de impostos para posterior exportação. O grande atrativo desse regime é a alta competitividade tributária e logística, então tornando uma alternativa popular para as empresas que buscam reduzir custos de produção em comparação ao Brasil. Até surgiu um questionamento na rede vizinha, no TikTok, de muitas pessoas tentarem politizar esse assunto. E realmente tem que tornar isso político mesmo. Por quê? Como pode um país que não tem o que foi questionado, não tem um porto, por que vale a pena? Por que vale a pena? Ah, mas não tem pequenas empresas. Ah, mas é só empresa grande. Não, gente, são todos os tipos de empresas. E muitos brasileiros, nesse atual momento que vive o Brasil, estão mudando a cidadania para o Paraguai. Então pensem, indústrias como a Lupo, Riachuelo, Grandene e outras mais estão indo para o Paraguai, produzindo todos os seus produtos, e ainda assim vale mais a pena produzir lá do que aqui no Brasil, que existem as condições de portos. Então vejam, a Lei Máquila beneficia as empresas. Então, o que diz a Lei Máquila? Imposto único de 1%, 1% sobre o valor agregado no Paraguai, sobre o faturamento da exportação, isenção de imposto de importação, matéria-prima, insumo, maquinário, isenção de imposto sobre a remessa dos lucros. A empresa pode remeter os lucros para o exterior sem restrições tributárias. Ou taxas extras, O selo Made in Paraguai
né? Os produtos fabricados no regime Máquila são considerados produtos paraguaios, permitidos a entrada no Brasil e outros países do Mercosul com alíquota zero de importação. A gente não tem como brigar com uma informação, gente. O Paraguai está sendo muito atrativo para muitas empresas. Esse vídeo não é um incentivo às empresas, é um vídeo de informação aos empresários e todas aquelas pessoas que estão iniciando um grande negócio. As vantagens competitivas adicionais. O baixo custo operacional. A energia elétrica no Paraguai é cerca de 70% mais barata. Flexibilidade trabalhista. Encargos sociais cerca de 35% menores que no Brasil. Segurança jurídica, isso também é muito importante. Muitas empresas aqui no Brasil sofrem com a mão de obra. Então, esse é mais um atrativo, a mão de obra do brasileiro. Encargos sociais cerca de 35% menores no Brasil e a lei garante estabilidade para o investidor. Bom, eu acho que aqui ficou claro que é a Lei Máquila. Ficou claro para aquelas pessoas que não entenderam o porquê o Paraguai está sendo tão atrativo para as indústrias e o quanto isso gera de impacto para um país ou para uma região, para um estado. A partir do momento que você taxa demais um segmento ou taxa demais os contribuintes, não sobra, o poder econômico diminui. Uma indústria que vá para o Paraguai, ela pode transferir muitas pessoas para o Paraguai simplesmente para o trabalho, que é o que poderia acontecer aqui no Brasil. Em muitas áreas nós possuímos ainda muitas áreas de terras que poderiam oferecer incentivos fiscais às grandes indústrias, mas ao contrário disso nós estamos taxando. Então essa é o primeiro entendimento sobre a Lei Máquila. Agora a gente vai ver sobre as indústrias, né? Então, realmente, se tem em torno de 200 indústrias que migraram para o Paraguai nos últimos tempos, né? E todo esse movimento se deu realmente por conta dessa lei. Os pontos chaves migratórios para o Paraguai são os setores afetados aqui no Brasil, como, por exemplo, o têxtil, o alimentício, o metalúrgico, autopeças, que são os principais setores que precisariam de toda aquela flexibilidade e de leis trabalhistas que amparassem. Segundo a Lei Máquila, que a gente acabou de explicar, as regiões envolvidas. Muitas empresas se instalaram nas proximidades da fronteira com a cidade que é a Ciudad del Este. A motivação de fuga daqui do Brasil, obviamente, é o custo operacional e as taxas. Então a situação tem gerado bastante debate sobre a competitividade da indústria brasileira e a necessidade de reformas tributárias para evitar a saída de mais empresas. Gente, a gente tem que, na verdade, se adaptar ao mercado. Nós estamos vendo um crescimento exponencial na área de empregos no Paraguai e, ao mesmo tempo, um fluxo muito grande de desemprego no Brasil. Então, como a gente pode melhorar isso no nosso país? Quais são os incentivos? O que está garantindo que o empresário invista no Brasil, o brasileiro? O que está garantindo que o capital estrangeiro entre em nosso país? Por enquanto, a gente falou apenas de uma lei que ampara as indústrias. E agora acabamos de citar rapidamente o porquê dessas indústrias e se transferirem para o Paraguai. E agora a gente vem para um setor um pouco delicado. Agora a gente vem para a educação. Então, Taiwan investiu e vai investir em torno de 27 milhões de dólares no Paraguai. No quê? Em uma universidade politécnica chamada UPTP. É a Universidade Politécnica Taiwan, Paraguai. E é uma coisa bem interessante os detalhes, né, do investimento desse projeto. Então vejam bem, empregos,
agora mão de obra para trabalharem, né, nesses empregos. Que eu acho que é o cronograma que todo político deveria assumir quando está na gestão pública, principalmente governadores, deputados, né, prefeitos. Então vamos ver um detalhamento desse projeto. A construção de uma estrutura de 20 mil metros quadrados em Luque, na cidade de Luque, na região central do Paraguai, incluindo laboratórios modernos e tecnológicos. As obras tiveram início em outubro de 2025, foi recentemente, né, 6 meses, e a previsão para a conclusão é meados de 2027. Então, em breve, o Paraguai não vai necessitar de mão de obra do Brasil. Então, quem se antecipar a essas situações pode se beneficiar. O objetivo é dobrar a capacidade da universidade, que é um dos principais pilares da parceria educacional e tecnológica entre os dois países. Então não basta formar, eles também vão exportar a mão de obra lá para Taiwan, porque muitas empresas, né, indústrias dos Estados Unidos já se instalaram no Paraguai. O foco na tecnologia visa capacitar jovens paraguaios em engenharia e posicionar o Paraguai como um hub tecnológico regional. Lembrando que essa universidade, ela vai formar engenharia civil, mecatrônica, informática, e tem mais uma que agora me fugiu. Então, eles já vão formar a mão de obra capaz de atuar nas indústrias e ainda vão fazer um intercâmbio com Taiwan. Isso tudo passou nas barbas, debaixo do focinho do Brasil. E a respeito do Japão, gente, o Japão também firma parcerias e não dá ponto sem nó. Então, a gente está vendo a gente vê esses impactos nas cidades, a gente vê esses impactos na geração de emprego, no fluxo de dinheiro, de investimento naquele país, e de investimentos que deixam de gerar emprego e dar um melhor para uma região, como a gente tem na região norte. A gente tem muitas coisas que a gente pode usufruir na região centro-oeste. A gente tem muita indústria ainda no ABC Paulista que está saturada, né? Tem outras áreas no Brasil que podem ser desenvolvidas. E aí vamos lá. Então a gente tem essa proposta de Taiwan, que além do investimento financeiro e tecnológico, ela vai proporcionar um reflexo da inovação e tecnologia para o Paraguai. Essas escolas politécnicas são para isso. Eles têm projetos de bolsa de estudo e cooperação técnica entre os dois países, e alguns estudantes participarão da construção de novas indústrias no Paraguai. Vamos lá. Então, ainda para ajudar a saga do Paraguai, o Paraguai tem convênio com os Estados Unidos e o Japão. Eles têm cooperação de infraestrutura, de defesa, comércio e tecnologia. O Paraguai está se preparando para ser se já não é, a potência sul-americana. Vamos ver o que o Japão tem no Paraguai. O Japão investe ativamente no Paraguai nos últimos anos e consolida uma parceria estratégica voltada na infraestrutura, que a gente citou, mas na energia verde, que é o que a gente pode fazer aqui no Brasil. Nós somos um continente, né, gente? Fora a agricultura. Um acordo recente, né, com o Japão vai financiar 243 milhões, né, e um corredor de integração do sudoeste, no sudoeste do Paraguai, e vai melhorar a logística paraguaia.
Então, para aquelas pessoas que falam, mas o Brasil tem portos, aqui está a infraestrutura, aqui está o caminho para a evolução do Paraguai. Então o Paraguai deixará de ser aquele país de terceiro mundo subdesenvolvido, um grave problema com o crime organizado, com produtos falsificados, para se tornar uma potência, né? Então o Japão está buscando fortalecer esses laços econômicos e proteger o investimento dentro do país. Por isso que tanto o Japão quanto os Estados Unidos estão investindo também na segurança e na infraestrutura e na energia verde. Então vamos especificamente analisar os acordos 2025-2026, a infraestrutura e logística. O Japão vai financiar 243 milhões na construção de rodovias, pontes e sistemas logísticos. São mais de 150 quilômetros, né, do sul do Paraguai, facilitando o acesso da produção agrícola aos mercados asiáticos e europeus. Acordo de investimento. Assinatura de um acordo para promover e proteger investimentos, aumentando a segurança jurídica para empresas japonesas no Paraguai. Setor florestal e produção. Iniciativas em andamentos para atrair investimentos japoneses na área florestal no desenvolvimento de tecnologias. O Japão é fora de série. O Japão pensa inclusive na questão ecológica. Que nós poderíamos explorar muito isso no Brasil. E a conectividade e o comércio. A eliminação de vistos paraguaios facilita turismo e intercâmbio acadêmico entre os países. Então, o Japão já tem um intercâmbio acadêmico com Taiwan, firmou um intercâmbio acadêmico com o Japão com a eliminação dos vistos. Então, o Paraguai não é só a questão das 200 indústrias que as pessoas estão focando. O Paraguai está se preparando para ser uma potência mundial. A parte de infraestrutura, a parte de rodovia, a parte de acessos, a parte de escoamento de produção. Toda empresa que for para o Paraguai será beneficiada. Agora vamos ver aqui o acordo aqui com o acordo dos Estados Unidos. Faltou eu colocar aqui para vocês e a gente finaliza, porque não basta só as nossas empresas, também tem as empresas americanas, né? E essas sim que são importantes para aquele país. Vamos ver aqui. Então, o governo paraguaio e os Estados Unidos assinaram um acordo de estatuto de forças, que é o SOFA. Interessante, né? Então foi ratificado em 2026, permitindo a presença temporária de militares e civis do Pentágono no Paraguai, focado no combate ao narcotráfico e crime organizado. O acordo concede imunidade a militares americanos. Então, o que acontece com esse acordo? A segurança que todos estavam esperando. Então, a presença militar autoriza a entrada de pessoal civil e militar dos Estados Unidos para treinamentos, exercícios e assistência humanitária. Imunidade status. O pessoal dos Estados Unidos terá isenção fiscal e imunidade penal comparável ao pessoal administrativo e técnico das missões diplomáticas. A finalidade: foco no combate ao crime organizado, transacional e o narcotráfico, reforçando laços de segurança. Situação: assinado em Washington em dezembro de 2025, foi aprovado pelo Congresso Paraguaio e aguarda a promulgação do presidente Santiago Peña. Agora a parte geopolítica. O acordo é visto como uma aproximação estratégica dos Estados Unidos no Cone Sul, gerando debates sobre segurança na região fronteiriça com o Brasil. Quem está com medo disso? É o crime organizado. Por quê? Nos Estados Unidos foi assinado um acordo que todas as organizações consideradas terroristas, o governo americano tem a permissão do seu Congresso para invadir esse país e acabar com essas organizações. Foi a mesma coisa que ocorreu na Venezuela quando eles identificaram
a organização criminosa chamada Los Soles, que era comandada pelo ex-presidente Nicolás Maduro. Não entrando no mérito político, mas no mérito econômico e de desenvolvimento econômico, o Paraguai está sendo o caminho das Índias aqui na América do Sul. As empresas estão buscando, conseguem as isenções, as empresas investem em infraestrutura e os países já iniciaram acordos acadêmicos de intercâmbio com esse país. Então não é somente a parte de empregos, é a parte educacional aliada a esse acordo com os Estados Unidos, trazendo segurança à fronteira, principalmente a fronteira com o Brasil. Eu digo para vocês que nos próximos episódios, do podcast In Office, eu quero trazer para vocês a situação de outros países como a Argentina e o Uruguai e ver o quanto nós brasileiros estamos perdendo com a situação política polarizada que estamos e sem projetos a médio e longo prazo. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela contribuição nas lives de terças e quintas. Não esqueçam de acessar o Riqueza em Áudio também no Instagram e no TikTok, @Riqueza em Áudio 2024, no Instagram, @Riqueza em Áudio somente. Contamos com a colaboração e o grande apoio do Cripto Seguro, do especialista Lucas Michel. Você que quer aprender a investir em dólar futuro, em criptomoedas e mercado de índice, entre em contato através da plataforma Hotmart. Eu vou deixar aqui na descrição também. Você que está iniciando no mundo dos negócios e prefere algo em renda fixa, tem a DM Financial Planning, que é o planejamento financeiro com o consultor financeiro que vos fala. Entre lá no Instagram, @DM Financial Planning. Deixe seu telefone que entraremos em contato, principalmente em reuniões pelo Jitsi ou pelo Google mesmo, tá bom? Obrigado mais uma vez. Quinta-feira, hoje, vamos deixar para quarta-feira à tardinha e sexta-feira à tardinha os nossos vídeos daqui para frente, tá bom? Um grande abraço e até mais.